Olá a todos. Eu fui contemplado com um projeto de pesquisa na área de História e o projeto tem como título A Militância Liberal e a Contra-Revolução em Portugal. Os presos políticos do reinado de Dom Miguel, Portugal, 1828 a 1834. Já explico esse título. A militância liberal ela buscava fazer um contraponto ao domínio miguelista, que tomou conta de Portugal, onde houve um golpe, de Miguel para tomar o reino, e o período de duração deste reinado foi de 1828 a 1834. Foi a duração deste reinado. Eu agradeço já de saída a Universidade Federal de Ouro Preto, que é onde eu estudo e onde está lotado o departamento de História, onde eu fui contemplado pela bolsa e com orientador e fui orientado pela professora doutora Andréa Lisli. Agradeço também ao CNPq, que foi a instituição que deu o fomento, a parte financeira para poder executar o projeto durante um ano. Agradeço ao CNPq. E o material utilizado, o objeto, a nossa fonte, são os arquivos, os processos crime acionados pelas autoridades miguelistas, Esses registros são guardados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. E esses processos que nós analisamos, o objetivo dessa análise foi tentar compreender quais eram os motivos que levaram essas pessoas a serem presas, A motivação principal que nós conseguimos identificar foi uma motivação política, por isso o tema da pesquisa são presos políticos, mas também a gente identificou classes, ocupações dessas pessoas e até nacionalidades, Ainda para a época, uma coisa meio imprecisa, mas já informação que era a ideia dos estados nacionais. Então, diante de todo esse material, a gente conseguiu fazer uma análise, A metodologia utilizada foi justamente pegar esses processos crime que foram acionados pelas autoridades e analisar, e tabular eles e conseguir fazer aí, montar qual era o perfil desses presos políticos, A gente conseguiu identificar uma difusão de classes sociais, uma difusão nas ocupações dos ofícios desses presos e o ponto que unia, o ponto de união entre eles era proteger a Constituição, que eles consideravam base para poder ter um Portugal livre, onde todos os direitos fossem respeitados, sem a imposição de nenhum monarca, sem a imposição do rei, no caso aí de Miguel. E aí, nos documentos, a gente vai encontrar o termo corcundas, Então, esses liberais, essas pessoas que lutaram, eles enfrentavam os corcundas, que eles chamavam corcundas, por quê? Corcundas porque eram os grupos, que estavam curvados aos ideais da proposta miguelista, da proposta autoritária de Dom Miguel. E eles identificavam como corcundas, aquelas pessoas que se curvavam ao desejo do monarca, como o próprio trono, os servos ali, os súditos do rei, a alta hierarquia militar e eclesiástica. Então, essa tríade da alta sociedade do reino formava os corcundas, os que protegiam e faziam de tudo para que o projeto miguelista desse seguimento. Um segmento de um projeto absolutista,
E aí, diante de todos os processos, a gente vai encontrar muitas coisas semelhantes, né? Motivações semelhantes para as prisões, mas o que chama a atenção de todos eles é um processo em específico que foi feito contra Antônio José de Miranda e Casemiro José, por troca de cartas, correspondências, né? Eles foram acusados aí por troca de cartas insidiosas, né? Cartas que tentavam causar aí algum levante contra o projeto de Dom Miguel, a falsificação de passaporte e o envio desse material sedioso em embarcações do próprio reino, embarcações de domínio português. E aí a gente vai perceber que nesse caso do Antônio José e do José de Miranda e do Casimiro, eles vão ser interrogados, né? E o Antônio José de Miranda, que era morador da Rua Augusta de Lisboa, na cidade de Lisboa, ele tem o seu passaporte com permissão apenas para circular em Lisboa. Só que o que acontece é que ele é encontrado, na verdade, na cidade de Vila das Caldas da Rainha. Essa cidade era conhecida por ter fontes termais consideradas curativas, né? Então as pessoas se deslocavam até lá para poder tratar de suas enfermidades naquelas águas. Então se acreditava nisso. Esse foi a desculpa que ele utilizou para poder fugir aí, né, do porquê que ele estava lá, né? E aí o caso dele é bastante interessante, né? É um processo longo, com vários desdobramentos aí, né? E o interessante é que também durante a pesquisa a gente encontrou o seguinte, fazendo uma metodologia e criando tabelas, né? Tabelando as ocupações e os tipos de crime, a gente vai perceber o seguinte, embora a autarquia estivesse protegendo, né, a maioria da autarquia estivesse protegendo o rei, né, o projeto da monarquia, havia também pessoas dessa quase autarquia aí participando também dos projetos contra esse reino, né? Então nós vamos encontrar aqui pessoas que eram coronéis, tenentes, major, capitão, coronel governador, padre prior, por exemplo, boticário, fazendeiros, bacharel advogado, e outras tantas. Essas outras tantas a gente considera aqui como ofícios mecânicos, né? Então assim, a variabilidade de ofícios, de pessoas que se entregaram a essa causa liberal, a essa causa antimiguelista, mostra que ela se entranhou na sociedade portuguesa. Os crimes eram dos mais variados, desde uma incitação liberal numa rua, ou falar mal do monarca, até participar de procissões maçônicas, né? Era considerado crime, e também pessoas que insultavam, né, Dom Miguel na rua, nas praças. Essas pessoas eram consideradas insidiosas e eram presas muitas vezes. Vou citar apenas aqui um trecho de uma cantiga que duas meretrizes, né, foram consideradas meretrizes, foram presas e logo soltas, porque não se considerou que houve prova consistente contra elas. E a cantiga, elas estavam andando pela rua cantando o seguinte, aspas para elas: para matar a fome, uma cantiga se inventou. Quanto mais a fome aperta, mais se canta, o rei chegou. É um deboche contra o rei, é um deboche contra a situação que se encontrava o reino, né, de Portugal diante da monarquia ali de Dom Miguel. Ficou também evidente nessa pesquisa a importância das navegações ainda aí, porque Portugal, por mais que já estivesse avançado nas navegações, no século XIX o mar ainda era preponderante para poder dar a Portugal esses caminhos para poder se deslocar pelo mundo afora, né? E aí
No mar também a gente vai ter batalhas travadas entre as embarcações. Muitas eram tomadas, né? Os antimiguelistas conseguiam tomar embarcações que eram enviadas por Dom Miguel, pelas tropas de Dom Miguel. Então no mar também houve muita confusão, muita situação aí de conflito, muita situação conflituosa, né? Então assim, eu considero interessante, importante essa pesquisa, porque ela identifica justamente nesse processo de formação de identidades nacionais pessoas que não eram portuguesas. Então é um ponto para a gente, a chave para a gente pensar aí talvez esse processo de transformação e de aquisição de uma ideia de nacionalidade que ainda estava se formando. E o projeto ele mostra, né, a pesquisa mostrou, deixou isso para a gente bastante claro, né? Então, como consideração final, diante de tudo isso, o material é extenso, né? Fiz aqui um apanhado. O Portugal ele esteve no centro de disputa por vários motivos. Ou foi partícipe, né, de situações polêmicas desde o deslocamento lá no século XVI do eixo econômico mediterrâneo para o Atlântico. Daí em diante, ele se viu membro da mais alta importância no que diz respeito à circulação de pessoas, ideias, matérias-primas, tesouros, novas descobertas, novos modelos de pensamento e tudo aquilo que a sociedade do velho mundo ajudou a fundamentar em bases sólidas. A ideia do utilitarismo português, sua necessidade incontrolável, né, de retirar tudo que puder de valor de onde fizessem expedições, levou a nação, ainda em formação, tanto no seu conceito quanto no seu tamanho e compreensão de sua dimensão, a problemas internos dos mais profundos em termos sociais. Enquanto o trono português era palco de disputa no século XIX, em especial no caso de Dom Miguel, que nós tratamos, havia nos mares as batalhas, né, reais, corporais, sobre a ideologia que predominaria em terras portuguesas, né? Então, casos complexos de se pensar, né? Mas nunca desinteressantes. Portugal, em sua pequenez geográfica, oferece uma história e vivência únicas no mundo. Ser uma nação, ainda que em construção, mas cheia de um vigor combativo daquilo que se pensa poder ser, é algo meritório, né? Portugal tem esse mérito de conquistas, né? Não se pode, para esse momento, priorizar um pensamento de nação, que seja este no qual estão inseridas as divisões dos estados nacionais atuais. A gente tem que considerar para o período, né? É incorrer em um erro, né, estratégico que desqualifica o debate e contamina tudo que se for tratar acerca. E aí também na pesquisa a gente encontra, e aqui eu trago nas considerações finais também, a gente encontra pensamentos que estão circulando não só em Portugal, interno, mas em toda a rede, né, da Europa e também no Brasil, porque aquele caso aqui ao qual eu me referi do Antônio José, ele é uma pessoa que envia cartas para o Brasil, segundo ele, para seus familiares, mas ele também envia para outras pessoas, explicando a real situação de Portugal. Então, esse trabalho possibilitou a gente compreender que ainda estava por se definir o que é nacionalidade, o que é identidade nacional, e que o processo interno e externo, mas principalmente o processo interno de lutas, né, que foram causadas, que se erigiram devido à tomada do poder por Dom Miguel, deixaram claro também que ainda era uma sociedade em formação, por mais que tivesse seu rei, seu reino, suas cidades, suas vilas já bem distribuídas, ainda não havia aquela definição geográfica muito bem estabelecida, aquela ideia de identidade nacional também muito bem estabelecida. Então, dentro disso, nós vamos encontrar também pessoas que são presos políticos, né, de outras nacionalidades, incluindo aí brasileiros. Então, a ideia da pesquisa basicamente é essa. Ela já vem na esteira de pesquisas anteriores que já tratavam sobre o tema em outros âmbitos e chegou neste momento para essa temática. Então,
Eu acredito que ela continua, né? Ela continua dando seu segmento e foi até aqui onde eu consegui estabelecer a pesquisa.